Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 32. Judá vence as forças de Senaqueribe. Eu estarei lendo nessa Bíblia King James atualizada e estou com uma Bíblia ao lado que é Bíblia King James Fiel, na onde eu estarei lendo o que diz o comentarista na King James Fiel. E estarei lendo agora na Bíblia King James atualizada o texto. Passados estes acontecimentos históricos, e tudo quanto Ezequias realizou movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 4. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam: por que viriam os reis da Assíria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo, versículo 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Versículo 8. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Deus, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Observemos agora o comentário aqui no rodapé da King James Fiel. A fé de Ezequias em Deus foi testada quando Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Antes de atacar Jerusalém, Senaqueribe planejou destruir todas as cidades de Judá e levar todo o despojo que conseguisse capturar. A estratégia de Senaqueribe deu a Ezequias a oportunidade de se preparar para o iminente cerco da capital. Além de reconstruir e fortificar o muro da cidade, ele assegurou que os assírios não teriam acesso ao suprimento de água da região. Ele fechou todo o acesso externo às águas das fontes que estavam fora da cidade e construiu um túnel que permitia que seu próprio povo obtivesse água. Versículo 30.
Ezequias organizou minuciosamente o seu exército. Em seguida reuniu o povo e lembrou a todos que a Assíria não era páreo para o poder do Senhor. O primeiro sinal da intervenção sobrenatural de Deus foi visto quase imediatamente, pois o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Voltando aqui na King James atualizada, Senaqueribe ofende o rei e a Deus. Versículo 9, continuando. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. 2 pontos. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que depositais a vossa confiança para vos deixardes cercar em Jerusalém? Em que depositais a vossa confiança para vos deixardes cercar em Jerusalém? Versículo 11. Ora, quando Ezequias promete: Deus, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria. Ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis vossos perfumes, queimados como incenso sagrado? Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura, alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? Versículo 14. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-vos das minhas mãos? Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias. Que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar seu povo dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. Vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Veja só o comentarista da King James Fiel. O ministro de propaganda de Senaqueribe, o ministro da propaganda de Senaqueribe, veio a Jerusalém e se dirigiu ao povo desde ao lado de fora dos muros da cidade. Esse porta-voz elaborou uma astuta argumentação baseada em suas próprias percepções. Muitas pessoas do Antigo Oriente Próximo acreditavam que cada cidade, cada nação tinha os próprios deuses e que esses deuses tinham a responsabilidade de proteger o seu próprio povo. Todo confronto militar era considerado como uma batalha entre deuses e o vencedor era considerado como possuindo os deuses mais poderosos. E o vencedor era considerado como possuindo os deuses mais poderosos. O orador assírio sabia que Ezequias tinha destruído locais fora do templo dedicados à adoração do Deus de Ezequias. Ele escarneceu das pessoas e perguntou como elas podiam esperar ajuda de um Deus cujos locais de adoração tinham sido recentemente eliminados pelo rei, que agora os encorajava a confiar nesse Deus.
Parecia ao assírio que Ezequias tinha agido contra sua própria divindade e seu próprio país. No entanto, é evidente que aquilo que Ezequias tinha feito foi de fato a remoção de locais ilegítimos de adoração e a restauração da adoração centralizada no templo em Jerusalém, como Deus tinha ordenado. O porta-voz assírio continuou seu argumento de que os assírios eram mais fortes do que todos os deuses das terras por onde tinham passado até o momento. Era estatisticamente improvável que o Deus de Judá os livrasse. Outros representantes da Síria também passaram a zombar da noção de que o povo de Jerusalém podia esperar a ajuda de Deus. Eles falaram de Deus como o Deus de Ezequias, tentando estabelecer uma divisão entre o povo, o rei e o Senhor. Alguns dos assírios até sabiam falar diretamente na língua dos judeus, transmitindo sua propaganda acerca da superioridade dos deuses assírios. Voltando na King James atualizada, continuando. Então nós lemos, né? Não livrará sua gente das minhas garras. Versículo 18. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe. Deixa eu voltar aqui. Versículo 16. Os oficiais de Senaqueribe esbravejaram ainda mais impropérios contra Deus, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Versículo 17. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Deus, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Versículo 18. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Versículo 19. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, que, de fato, não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Versículo 20. Deus ouve a oração do seu servo. Versículo 20. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então Deus, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Veja só aqui o comentarista
As passagens paralelas desse evento, segundo Reis 18, Isaías 36, 37, fornecem uma descrição mais longa das trocas verbais e dão informações mais detalhadas a respeito dos eventos em torno desse cerco. Para o cronista, o elemento essencial foi que Ezequias, que recebeu encorajamento da parte do profeta Isaías, confiou em Deus e recebeu uma recompensa miraculosa. Um exército assírio de 185 mil homens cercou Jerusalém. Mas o Senhor trabalhou em favor do seu ungido. Numa única noite, todo o exército foi aniquilado. E Senaqueribe foi forçado a se retirar para sua terra, onde ele eventualmente foi assassinado por seus próprios filhos. A vitória de Ezequias pela mão do Senhor Deus, pela mão de Deus, não passou desapercebida. Muitas pessoas vieram ao templo para trazer ofertas. Entre elas estavam pessoas de outras nações que também trouxeram presentes valiosos para o rei. Isso trouxe respeito internacional para Ezequias, Jerusalém, Judá e Deus. Voltando agora na King James, dando continuidade, Deus salva o rei e seu povo, versículo 22. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros. Ele lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então o povo se mobilizou e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, rei de Judá. Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Ezequias é atacado pelo orgulho. Versículo 24. Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, concedendo-lhe um sinal miraculoso. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele. E igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Versículo 26. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Versículo 27. Teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos, onde guardou seus tesouros: ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e redis para os rebanhos. Versículo 29. Edificou diversas cidades e comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia muitas riquezas. Versículo 30. Foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e mandou canalizar a água para a parte oeste da cidade de Davi.
Ezequias prosperou em toda a obra que se dispôs a realizar. Versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou, a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Veja aqui o comentarista. Novamente, segundo Crônicas, provê uma versão mais curta desse evento do que os relatos em 2 Reis e Isaías. Ezequias ficou muito enfermo para a morte, mas Deus ouviu sua oração e lhe deu 15 anos a mais de vida. O Senhor forneceu uma confirmação dessa promessa mediante um sinal miraculoso no qual a sombra projetada pelo sol recuou. 2 Reis 20, 1 ao 11. Agora, o orgulho pelo qual Ezequias foi repreendido ocorreu quando ele recebeu visitantes da Babilônia e mostrou todos os seus tesouros. 2 Reis 20, 12, 19. O rei não reagiu defensivamente ao ser corrigido nesse ponto. Antes humilhou-se diante de Deus e foi obediente. No resumo do cronista para o reinado de Ezequias, somos lembrados do tempo de Salomão. Ezequias pôde adquirir muitíssima riqueza, empreendeu projetos de construção, abre parênteses, em especial a remodelação do suprimento de água em Jerusalém, fecha parênteses. Recebeu embaixadores que ouviram a respeito dos seus sucessos, e o país floresceu. Ezequias recebeu uma boa avaliação do cronista. Foi lamentado por todo o Judá e com honra foi sepultado entre os reis de Judá. Que vamos ver agora aqui a morte do rei Ezequias. Mas dá um destaque aqui nesse momento no versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou. A fim do quê? A fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Versículo 32, continuando. Todas as realizações do rei Ezequias, inclusive seus atos de zelo e dedicação a Deus, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Versículo 33, Ezequias repousou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos grandes reis, descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres, e seu filho Manassés passou a assentar-se no seu trono e reinou em seu lugar. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 2º livro de Crônicas, capítulo 32. Fiz a leitura na Bíblia King James atualizada e eu li os comentários da Bíblia King James Fiel. Mas agora eu estarei lendo um curto comentário que tem também aqui na Bíblia King James atualizada. Vamos lá. Está aqui no rodapé da seguinte forma. Os detalhes da inspiradora oração de Ezequias e sua atitude de fé diante de uma situação adversa estão em 2 Reis 19, 14, 19 e Isaías 37, 21, 35.
É notável o fato de Ezequias ter se mantido calmo e confiante em Deus. Confiança em Deus. Não revidando ofensa por ofensa, mas entregando-se aos cuidados do Senhor, mediante súplicas e ações de graças, com toda a sinceridade, na firme disposição de fé e esperança certa de que o socorro de Deus chegaria, segundo a vontade do Senhor, na hora certa. Da mesma forma, hoje nós devemos agir com confiança em Deus, confiarmos no Senhor, confiarmos obedecendo a palavra dele, porque o Senhor Jesus é o nosso socorro no momento certo. O poder dele que nos socorre no momento da necessidade. Por isso nós devemos estar confiantes no Senhor. E se nós declaramos que confiamos no Senhor, é porque nós buscamos em tudo colocar em prática a palavra de Jesus, especialmente contidas no Novo Testamento.